Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que bem. É com alegria, que eu estou aqui. Hoje eu quero compartilhar no livro de Gálatas, o capítulo 2 com vocês. Ali em Gálatas, como era uma região, havia várias igrejas. O povo estava ali com uma confusão. E Paulo vai até lá, instruir eles. Vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 2, começando 1. Passados 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém, e nessa ocasião, em companhia de Barnabé e levando também Tito comigo, rumei para lá por causa de uma revelação, e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo-o, no entanto, em particular, aos que pareciam mais influentes, para que de algum modo não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio, com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Paulo está dizendo a eles: vocês não são mais escravos. Vocês já creem em Jesus, o ressurreto. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E agora, pela graça, nós somos salvos. Não precisamos mais de rituais, não precisamos mais crer em outros deuses. A palavra do Senhor diz que se eu crer no Senhor Jesus, eu serei salvo. E ainda serei salvo eu e a minha casa. Amém? Você já leu essa palavra? Eu estou analisando aqui o quanto nós caminhamos nesse tempo, Nós começamos lá em Mateus e nós já estamos em Gálatas. Que linda essa vida cristã, Que é uma vida de continuidade todos os dias. É correr a carreira proposta a nós por Jesus Cristo. É nos esforçar todos os dias a viver uma vida de santidade, de obediência no Senhor. E é fácil obedecer? Não, não é fácil. A palavra do Senhor diz que se eu amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo, o restante fica fácil obedecer até pessoas estabelecidas por Deus, que muitas vezes é o nosso chefe, muitas vezes é a presidência da república, que às vezes a gente não aceita muito, mas é estabelecida por Deus e eu tenho que cumprir ali as leis que foram estabelecidas. Então, obedecer é um campo que não é fácil, mas é possível. E o Senhor Jesus nos chama à obediência. E aqui, aqueles irmãos em Gálatas, eles estavam confusos, porque eles já haviam professado a sua fé em Jesus Cristo, mas ali começa a entrar no meio deles falsos irmãos, e trazendo novamente a circuncisão, sendo que não era mais necessário. Eu fiz algumas anotações e eu quero ler com vocês, amém? Essa carta que Paulo traz, para a Galácia, ela foi uma carta de instrução. Eles estavam, como eu já disse, voltando aos costumes judaizantes, ou seja, querendo se circuncidar-se novamente. Mas esses rituais, eles não eram mais necessários. E aí Paulo vai lá e fala: vocês não precisam disso, vocês esqueceram do que vocês leram, do que vocês buscaram, do que vocês foram instruídos no início? Para com isso. Volte para a palavra. Pare de seguir por todo ventre de doutrina. Pare de ser levado pelo ensinamento de homens que estão enganando vocês. E é diferente para nós nos dias de hoje? Não. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias se levantariam falsos profetas no nosso meio e enganariam até muitos escolhidos de Deus. Então nós precisamos mais que tudo buscar hoje
no Espírito Santo a direção do Senhor, para sermos guiados por Ele, para ter uma vida na palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque quando algum líder falar algo que não está baseado na palavra do Senhor, nós sejamos como as bereanas. As bereanas buscavam ali na palavra, cada vez que ouviam uma pregação de Paulo, confirmar se aquilo que ele falou estava realmente escrito. Deixa eu me sintonizar aqui no que eu escrevi. Então é como se Paulo estivesse dizendo a eles: olha, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo na vida de vocês. Agora é pela graça, é pela fé que nós temos a salvação. É uma graça que eu tenho que me esforçar, porque a palavra do Senhor diz que o reino de Deus é buscado por esforço. E só aqueles que se esforçam vão se apoderar dele. Glória a Deus. Você entendeu aí? É simples, mas não é tão simples. A carta aos Gálatas é uma carta bem profunda. Sabe, se a gente levar ao pé da letra essa carta e fizer tudo que está falando aqui, a gente consegue levar uma vida cristã tranquilamente. Então, a base doutrinária do Evangelho é justificado. O que é justificado? Significa que eu sou declarado justa perante Deus, não considerado ou tomado justo, ou tornado justo. É ser livre de qualquer acusação de pecado. Porque eu fui justificada pelo sangue de Jesus, lembra? O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário me justificou. E por quê? Se fomos a Ele para receber perdão dos pecados, mas depois recorremos a algo novamente como o pessoal aqui estava fazendo, eles receberam perdão dos pecados, mas depois eles voltam querendo a prática antiga. Então eles estão dizendo o seguinte: o sangue de Jesus não é suficiente. Sabe, quando eu busco outros deuses, eu estou dizendo: Jesus não é suficiente para mim. E nós precisamos ter somente a fé em Jesus Cristo. Nós não precisamos mais de nenhum intermediário. Amamos, consideramos a Maria nossa irmã em Cristo Jesus. Mas ela não é nossa intermediária que nos leva até o Pai. Nós precisamos, para acessar o coração de Deus, somente Jesus. Após aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos batizarmos na água e seguir essa vida cristã, é no nome de Jesus Cristo que eu consigo todas as coisas, que eu consigo acesso a esse Pai maravilhoso. Não levando, não desconsiderando tudo que foi acontecido nos tempos passados. Mas Deus usa quem Ele quer. Ele usa você para cumprir o propósito que Ele tem aqui na terra. E Ele usou Maria, aquela mulher, aquela mocinha de coração puro, de coração limpo, para cumprir o propósito dele na terra. E a própria Maria reconheceu que o filho dela era o próprio Jesus enviado por Deus. Então, nós vamos continuar lendo aqui que, contudo, Paulo falando para eles que eles não eram mais escravos. Olha, vocês não precisam mais voltar a ser escravos desse mundo. Mas, contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Olha que lindo! Deus nos ama incondicionalmente. Não importa se eu sou branca, negra, magra, gorda, baixa, alta, rica,
pobre, não importa a minha condição. Deus me ama e Ele trouxe salvação para mim. Que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do Evangelho aos incircuncisos, ou aos gentios, no caso, assim como a Pedro aos circuncisos. Porquanto Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo dos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita para mim e a Barnabé, em sinal de comunhão fraternal. E concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus, ou os gentios, e eles os circuncisos. É como se houvesse uma organização ali no meio deles. E nos recomendaram apenas que não esquecêssemos dos pobres, o que também tenho me esforçado por fazer. Sabe, Paulo e Pedro, eles andavam ali em comunhão e eles eram muito organizados, né, no que eles estavam fazendo. E aí eles fazem uma divisão aqui sobre, tipo, territórios, mais ou menos, tipo de povos. Vocês vão atrás dos gentios, você vai atrás dos gentios, Paulo, e eu fico aqui com os circuncisos. Mas Pedro dá uma pequena vacilada, né? A gente continua lendo, a gente vê aí. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Olha, Paulo, mesmo tendo sido chamado a ser apóstolo após Pedro, ele, como estava tão firme na palavra de Deus, foi chamado por intermédio de Jesus, pelo Espírito Santo. Ele chega em Pedro e chama a atenção de Pedro, pela falha de Pedro aqui. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos circuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. O que quer dizer ser hipócrita? Hipócrita é eu pregar algo para você e viver totalmente diferente daquilo que eu prego. Eu chego aqui nesse vídeo e falo, olha, obedeça ao Senhor Jesus. E aí, quando você me conhece, passa a vir na minha casa, você vê, mas a Simone fala algo que ela não vive. Ela não tem obedecido nisso, naquilo. Ela tem tido algumas práticas que não convêm à palavra do Senhor. Isso é ser hipócrita. E Pedro aqui havia esquecido um pouquinho daquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha ministrado na vida dele. Mas glória a Deus, porque a palavra do Senhor diz que nós sejamos unidos, porque quando um cai, o outro estende a mão e levanta. E nós sabemos que Pedro, né, se aprumou novamente, glória a Deus por isso, porque Pedro é uma figura. Gente, nós não podemos criticar Pedro, porque Pedro foi o único que andou sobre as águas. Você teria coragem de chegar ali no mar, ou seja, num lago, num rio, e ir andando e continuar andando e crer que Jesus faria você andar sobre as águas? Eu acredito que não, né? Porque não tem nenhuma outra história contando sobre isso. Eu não tenho, não. Eu sei até onde eu posso ir sobre as águas, naturalmente falando, amém? No espírito, não. Nós podemos aprofundar cada vez mais, porque seremos somente mais instruídos cada vez mais. Então, os outros judeus, de igual modo, se uniram. Olha, além dele, né, ter vacilado ali, ainda levaram outros consigo. Atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Meu Deus, que é isso, né? Que o Senhor nos livre, Senhor tem misericórdia de nós.
Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Está errado isso, Pedro, não faça isso. Nós, judeus de nascimento e não pecadores como os gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, porque a lei já havia sido anulada. Agora é a graça, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Gente, vamos repetir? Repita aí. Se você tem dúvida, busque tudo a esse respeito. Agora é somente pela fé em Jesus Cristo que eu vou obter a salvação. Não tem mais nenhum intermediário. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de ser justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Não adianta você praticar somente a lei. Nós temos que cumprir a lei. Jesus disse, eu não vim anular nada. Eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la. Ou seja, nós não vivemos pela lei, não somos justificados pela lei, mas nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, que é cumprir a lei. Pela graça e pela fé em Cristo Jesus é que seremos justificados. Não é pelas obras, não é pelo muito que eu faço. Não adianta eu distribuir aí milhões de cestas e ter o meu coração idólatra e ter o meu coração adúltero. Falando em adúltero, olha o quanto é mais delicado e perspicaz e difícil viver na graça. No tempo da lei, quando a mulher era pega ali em adultério, ela era colocada naquela roda e era apedrejada. Mas após a vinda de Jesus, ele nos ensinou algo. O apedrejamento não vai levar ninguém a lugar nenhum. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E hoje nós vivemos o seguinte: aquele que olhar para uma mulher com olhar impuro, já é considerado adúltero. Meu Deus! Então, nós temos que viver pela graça, mas com coração puro, com coração livre de todas as impurezas. Agora nós nos convertemos, agora nós recebemos Jesus no nosso coração, somos salvas. Então as práticas antigas que saiam de nós, e dia após dia uma luta constante, da gente estar nos limpando o nosso coração, porque a palavra do Senhor diz que os limpos de coração, aliás, os puros de coração e os de mãos limpas, verão a Deus, entrarão no reino de Deus, terão acesso a esse reino. Glória a Deus. Voltando aqui. Contudo, se buscando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. E esse viver pela graça, não é que eu fico pecando. Agora eu vivo pela graça, eu posso pecar, eu já me batizei, eu já aceitei Jesus, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Misericórdia. Quantos cristãos aí, infelizmente, estão dando mau testemunho, pessoas que eram influentes, que pregavam o evangelho e caíram no pecado, no engano e não se arrependeram, continuam nas práticas do pecado. Como que Jesus vai salvar essa pessoa? Isso é contrário àquilo que está escrito na palavra do Senhor Jesus Cristo. A vida cristã, repetindo, é uma vida de continuidade, de santidade todos os dias. Glória a Deus. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. Ou seja, eu tinha prática de algo que não é bom. Eu me volto para Jesus. E aí, porque agora eu estou vivendo pela graça, eu volto naquela prática, eu estou sendo
transgressor, hipócrita. Eu não tenho que voltar às velhas práticas. Pois, por intermédio da lei, eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Agora eu vivo para Deus. Não é ser santarronas. Não é que eu não vou pecar no meu dia a dia. Porque aquele que não disser que não tem pecado, já é pecador por dizer isso. A própria palavra nos alerta a isso. Agora nós fomos, olha o versículo 20, fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não tomo inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Se eu voltar a viver pela lei, eu estou anulando a morte de Cristo, eu estou anulando o meu novo nascimento. Que isso não venha acontecer conosco. Amém? Eu quero ler algo aqui que eu anotei. É tudo isso que eu falei, mas eu quero repetir. Amém? Então, Paulo se crucifica aqui com Cristo. Nós lemos, né? No versículo 20. E nós também devemos, todos os dias, nos crucificar com Cristo. E não somente nos crucificar em Cristo, mas crucificar também nele, em Cristo e para Cristo. Sabe por quê? Tudo que vem dele, tudo é para ele, volta para ele. Ou seja, tudo vem de Deus, tudo é para Deus e tudo volta para Deus. Você nasceu de Deus, eu nasci de Deus. Nós estamos em Deus, temos Deus em nós. E nós voltaremos para Ele, para Deus. Você entende isso? Que você é dele. E eu gostaria que você repetisse comigo. Coloque a mão aí no seu coração e diga: eu aceito, eu aceitei Jesus no meu coração. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim para a glória de Deus. Então essa carta é uma carta de esclarecimento aos Gálatas, e que toda confusão também saia das nossas mentes, das nossas vidas nesses dias, em nome de Jesus. Eu desejo a paz de Cristo para você, e que você leia, releia, tire todas as suas dúvidas aos pés do Senhor. Procure também perguntar aquilo que você não entendeu para alguém próximo a você. Nós estamos aí no grupo. Aquilo que a gente não souber responder, nós vamos buscar nas Escrituras e poder te ajudar. Que Deus te abençoe nessa caminhada. Não desista. Fique firme em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.